voltando ao pêndulo, considere dois pêndulos simples A e B. Se o pêndulo A for enviado para a Lua, onde a aceleração da gravidade é aproximadamente 2 metros por segundo ao quadrado, o que devemos fazer com o pêndulo na Terra, onde a aceleração gravitacional, nesse caso, pode ser considerada como igual a 10 metros por segundo ao quadrado, para que os períodos continuem iguais? Então tá. Dois pêndulos simples A e B. Se o pêndulo A for enviado para a Lua, onde a gravidade é 2 metros por segundo ao quadrado, ele exagerou um pouquinho, é 1,6. O que devemos fazer com o pêndulo na Terra, onde a aceleração gravitacional é 10 metros por segundo ao quadrado, para que os períodos continuem iguais? Beleza. Então assim, nós vimos que o período de um pêndulo simples pode ser calculado por 2π que multiplica a raiz de L sobre G. Quando eu peguei um pêndulo e levei para a Lua, esse cara aqui de baixo é 2. Na Terra, esse cara aqui de baixo é 10. Ele quer saber o que eu tenho que fazer para que eles tenham o mesmo período. O período do pêndulo na Lua eu quero que seja igual ao período do pêndulo na Terra. Na Lua, 2π raiz quadrada L Lua sobre G da Lua tem que ser igual a 2π raiz de comprimento do pêndulo na Terra dividido pela gravidade da Terra. Corta 2π com 2π, eleva ambos os lados ao quadrado. Elevando ambos os lados ao quadrado fica comprimento na Lua, gravidade da Lua é igual ao comprimento do pêndulo na Terra, gravidade na Terra. Comprimento na Lua, gravidade na Lua, 2. Comprimento na Terra, gravidade na Terra, 10. Está dividindo, passa multiplicando. 10 dividido por 2, 5. Assim eu descubro que o comprimento do pêndulo na Terra tem que ser 5 vezes maior do que o comprimento desse pêndulo na Lua. Assim eu compenso o fato da gravidade terrestre ser 5 vezes maior. Reduzir o comprimento em 2 vezes? Não. Reduzir o comprimento original em 5 vezes. Aumentar, né? O L na Terra tem que ser 5 vezes o da Lua. Aumentar o comprimento original em 2 vezes? Não. Aumentar o comprimento original em 5 vezes, letra D. Se eu aumentar o comprimento do fio 5 vezes, ou seja, o que foi para a Lua tinha 1 metro. Aquele que fica na Terra tem que fazer 5 metros. Aí vai funcionar. Altas questãozinhas, garoto. Muito obrigado, hein? Coisa linda, vamos que vamos. Fiquem à vontade, meus queridos. Adorei as pedidas, principalmente o desafio que me foi lançado na 1404. Adorei. Uma questão boa que já caiu usando essa fórmula, cara, ó. Perguntava assim, ó. Os cachorros estavam latindo. Tantos cachorros estavam latindo, gerando um nível de intensidade sonora tal. Para dobrar o nível de intensidade sonora, quantos cachorros tem que estar latindo agora? Vê que legal, né? Como, usando o coração, a sensação que dá é, para dobrar, é só dobrar o número de cachorros, mas não, né? Quando eu dobro o número de cachorros, eu estou dobrando o I. E quando eu dobro o I, eu não estou dobrando o N, né? Então tu vê, uma questão bonitinha essa dos cachorros que apareceu um tempo atrás. Tinha que diminuir os cachorros? Como? Tinha que diminuir? Não, na verdade tem que aumentar, mas não, para dobrar o N eu tenho que aumentar muito mais do que o dobro do número de cachorros. Tem que pensar assim, ó, quando esse número aqui dobra, esse resultado não vai dobrar. Certo? Esse resultado ali não vai dobrar. Então, para a gente poder fazer essa questãozinha, nós agiríamos mais ou menos assim, ó, já que eu citei, né? Vamos ver se a gente faz essa questãozinha. Um outro exemplo que envolve essa brincadeira. Então olha só, pessoal, um exemplo interessante de nível de intensidade sonora que me ocorre agora é o seguinte. Dizia lá que tinha um certo grupo de cachorros
latindo e gerando um certo nível de intensidade sonora. A pergunta na questão era mais ou menos assim: para dobrar o nível de intensidade sonora, precisaremos de quantos cachorros comparado com a primeira situação? Falar o número de cachorros, nós não precisamos falar porque a nossa questão vai ser genérica. Então olha só, para calcular o nível de intensidade sonora, eu tenho que pegar a intensidade da fonte sonora, dividir pelo I0, que é a menor intensidade auditiva, e fazer essa conta. Se eu estou te dizendo que isso aqui dobrou, eu posso simplesmente multiplicar por 2 o N na fórmula. E aí eu posso calcular qual é a nova intensidade sonora para isso ter acontecido. Esse N pode ser substituído por isso, concorda comigo? 2 vezes 10 log de I sobre I0 é igual a 10 vezes log de I' sobre I0. Vou dividir por 10, vou dividir por 10. Vocês lembram da propriedade do logaritmo? Que a gente pode pegar esse cara que está multiplicando o logaritmo e usar ele como expoente? Então, tu vê, né? Para matar essa questãozinha, o aluno já tinha que ter uma noçãozinha de propriedade de logaritmo. Equação logarítmica. Como os logaritmos são iguais, posso eliminar. Como tem zero de um lado e do outro, eu posso eliminar. Caramba, a intensidade dos latidos vai ter que ser elevada ao quadrado. Vai ter que ser elevada ao quadrado. Para dobrar o nível de intensidade sonora, eu tenho que pegar a intensidade e multiplicar por ela mesma. Então era fundamental ter o número de cachorros. Se, por exemplo, eram 4 cachorros ganindo no começo, para gerar aquela intensidade, para que eu gere uma nova intensidade que é elevada ao quadrado original, eu precisaria de 16 cachorros ganindo. Então tu vê, eu tinha que levar o resultado ao quadrado. Tu vê, né? Agora que eu resolvi isso para ti, se caiu uma questão que fala que dobrou o nível de intensidade sonora, tu sabe que é só pegar a fonte, a potência, né, a intensidade gerada por ela e multiplicar por ela própria. Se fosse o triplo, aqui apareceria 3, né? E aqui ficaria 3, 4 vezes 4, 16, vezes 4, precisaria de 64 cachorros. Eu tinha 4 ganindo no começo, né? Gerando um certo nível. Para eu triplicar esse nível, eu preciso pegar o número de cachorros e multiplicar por ele mesmo 2 vezes mais aí, para levar ao cubo. Então, mais um detalhezinho que poderia aparecer dessa área. Peçam mais uma. Será que a gente continua a resolver algumas da UPF? Eu estava curioso pela prova.